paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, queridos que estamos acompanhando nessa pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Canoas Norte. Estamos gratos ao Senhor por essa oportunidade de poder gravar essa pré-aula nesse momento e também gratos pela vida e ministério do nosso pastor-presidente, pastor Nelson Freitas, do nosso superintendente da Escola Bíblica, o nosso querido evangelista irmão Rudinei, que tem apacientado a Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade estamos trazendo para você, nesta pré-aula, o quarto trimestre. E a lição vem baseado na justiça divina. Preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Ezequiel, contemporâneo de Daniel, de Jeremias, Enquanto Ezequiel ficava entre o povo que foi levado na primeira leva cativo pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, Daniel ficava no palácio, No palácio ali. E aqui nos mostra que Ezequiel foi impactado com a missão de ser um atalaia. E nesse tempo em que ele foi impactado com essa missão de ser um atalaia, ele fica prostrado e leva 7 dias para se reerguer. Tamanha foi a força, o poderio, a glória, a grandeza do Senhor que lhe pega, Atalaia tinha uma missão específica, tipo um sentinela. Ele ficava na torre de vigia aguardando quando alguém fosse invadir a cidade, o vilarejo. Ele tinha a obrigação de descer com uma lanterna se fosse à noite, ou com uma tocha se fosse durante o dia. Ele ia gritando, enfim, anunciando, quer seja de noite ou de dia, que os inimigos estavam chegando, que havia um perigo iminente que precisava ser combatido, que precisava ser feita uma frente para combater, para atuar nessa demanda. Então a função do atalaia era esta: anunciar, avisar o que estava acontecendo e alertar quanto ao perigo. E muito normal, foi feitos filmes, desenhos, entretenimento a respeito do atalaia. O atalaia saía gritando, os inimigos estão chegando, o perigo está vindo aí. Então essa é a função de quem anuncia o Evangelho. Esta foi a missão dada pelo Senhor. E Deus chama ele de filho do homem, para mostrar que ele era frágil e que ele precisava ser dependente de Deus. O Senhor Jesus Cristo usa depois muito, ele se referindo a si mesmo, que ele era o filho do homem, dizendo: eu sou 100% homem também, apesar de ser 100% Deus, 100% homem, estou sujeito aos meus desejos, às mesmas paixões. Mas o Senhor Jesus mais no aspecto de humildade, de servo fiel, pronto para fazer a vontade do Pai Eterno. E Deus chama Ezequiel desta forma, para Ezequiel nunca esquecer que ele é frágil, é homem, e para ser homem de Deus, para ser instrumento, atalaia verdadeiramente na obra do Senhor, ele precisava sempre lembrar que Deus é soberano. E aqui Deus mostra que ele é soberano, não só o Deus de Israel, não só o Deus da criação, mas também soberano a todas as nações, trazendo o seu juízo e o seu corretivo, quer seja para o povo de Israel ou para as nações que habitam sobre a face da terra. Em todo o tempo o Senhor é soberano, e a vontade de Deus, ela permanece. Ela permanece. Por isso que Jesus, ele ora lá: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Se houver uma outra alternativa, todavia seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus vai permanecer. Nós temos o nosso desejo, as nossas convicções, as nossas vontades, mas o que vai permanecer é a vontade de Deus. Ele é soberano, ele é o eterno. O texto áureo vai dizer assim, da lição número 1 de 2 de outubro: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim
se eu não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16, o apóstolo São Paulo deixa registrado. Então, ai de nós se nós não anunciar. O atalaia, se ele dormisse na torre de vigia, se ele vacilasse e não anunciasse, ou tivesse vinculado, empencado, como se diz no linguajar policial, com os inimigos, o que aconteceria? Ele seria punido. E provavelmente a pena de morte para ele seria executada. Né? A pena de morte. Por quê? Porque colocou toda a cidade em risco, deixou toda a cidade desprevenida em um momento crucial que ele deveria ter anunciado, alertado. Então, era grande a responsabilidade no sentido desta palavra, a missão que foi dada para Ezequiel, para ele ter ideia, para ele ter sempre na sua mente que isto era algo muito precioso, algo muito importante, algo muito sério, né? Verdade prática. Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como boas novas, né? Então o atalaia tem a obrigação de sair à frente, de ir anunciando, né? Então nós precisamos anunciar sempre, para que o Senhor não venha requerer da nossa mão o sangue daqueles que descem para a eternidade sem a esperança de ver Deus. Aqueles que sobem à presença de Deus não correrão o dano da segunda morte. E Deus chamou eu, Deus chamou você, Deus conta conosco para nós anunciar que o homem não precisa passar pela segunda morte. A segunda morte ela é opcional. A primeira, alguns vão passar por ela. Alguns serão arrebatados vivos, diz o apóstolo São Paulo. Mas alguns passarão pela primeira morte. É um inimigo a ser vencido. Nesta terra, se não for o arrebatamento antes, vai ser o último inimigo que você vai vencer, é a morte. Mas a segunda morte, se nós der crédito à pregação deste evangelho, se nós levar a sério o que os atalaias do Senhor estão nos informando aí, nós não vamos passar pela segunda morte, que é no lago de fogo, com Satanás, seus demônios, todos que amam e praticam a iniquidade. Mas estaremos para sempre com o Senhor, junto com os anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Essa pré-aula, ela vem, meus irmãos queridos, até nós, né? Está sendo auxiliado nesse estudo, né? Que chega até nós, do profeta Ezequiel. Nós temos aqui a colaboração do pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. É o atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em ciência da religião. Então, é o servo de Deus que está nos ajudando a entender melhor, né, este livro do profeta Ezequiel. Então, nós vamos analisando, olhando, que você possa ter muita dedicação no estudo, estar preparado, viu? Preparado para fazer essa obra do Senhor. Enquanto nós falamos ali que Ezequiel estava cativo entre o povo, né? E estava sendo usado por Deus, seu ministério durou cerca de 22 anos ali, na função de atalaia, de falar sobre o juízo, advertir e trazer as informações de Deus ao povo. Jeremias profetizava lá em Judá, né? Em Jerusalém, e Daniel ficava no palácio, junto ali, trazido por Nabucodonosor. Então veja que eles são contemporâneos, né? Então é muito importante. O significado do nome Ezequiel quer dizer fortalecido por Deus. Quem fortaleceu, quem deu ânimo, quem ajudou, quem cuidou do profeta Ezequiel, do seu ministério, foi o Senhor. Ele era fortalecido por Deus. Isso é interessante, viu? A primeira parte do livro, ele fala das ameaças e dos juízos do Senhor, né?
ele traz uma advertência contra a prostituição e a idolatria do povo. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes, né? Então veja que Deus está usando ali o seu atalaia para alertar das consequências de ser rebelde ao Senhor, de ficar fora da vontade de Deus. A segunda parte, ele traz algo mais direcionado contra as nações vizinhas. Ali, Amon, Moabe, Edom, a Filístia, Tiro, Sidom e o Egito, revelando a soberania de Deus, que não é somente o Deus de Israel, é o Deus da criação, é o Deus de Israel, é o soberano, que rege toda a terra, todos os povos, né? E é Deus acima dos céus e abaixo dos céus, é o eterno, e é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, né? E na terceira parte, ele anuncia a queda de Jerusalém, né? Ele fala do retorno de todos os judeus às partes do mundo, à terra de seus antepassados, incluindo a visão do Vale dos Ossos Secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumpre em Israel na totalidade e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Então segue aí, né, este livro que registra as duas grandiosas visões do templo também. Uma delas mostra o profano, né, o templo profanado, à beira da destruição, do colapso, e a outra mostra a purificação e perfeitamente restaurado. É importante isso aqui. Ezequiel salienta ainda a responsabilidade pessoal do indivíduo e sua responsabilidade diante de Deus e dos homens, né? Interessante. Ele estava vivendo entre os exilados babilônicos por 22 anos anunciando, assim como você tem anunciado o Evangelho. Assim como você se prepara na escola bíblica dominical, se prepara na oração, no jejum, na busca, para ser verdadeiramente instrumento de Deus, um atalaia que não cochila na sua missão, que não está enfadigado na sua missão, mas que está levando a sério a responsabilidade, pois quando você anuncia as boas novas de salvação, você tem do seu lado o maior aliado, que é o Espírito Santo, que vai te fortalecer, que vai te ajudar, e nós só vamos anunciar. Vamos falar que o Senhor está voltando para buscar um povo zeloso, um povo humilde, um povo de boas obras. A função minha e sua de evangelizar, de discipular, de ser autêntico, aflorar o caráter e a mente de Cristo, nos leva a ser usado nas mãos de Deus desta forma. Aqueles que derem crédito à pregação desse evangelho e crer, esses vão ser salvos. E aqueles que não crerem, infelizmente serão condenados. Porém, você fez a sua parte. Deus não vai requerer da sua mão este sangue. Então é importante se preparar, buscar no Senhor. E nós temos aqui, falando a respeito, estamos aqui com a primeira lição, que é Ezequiel, o atalaia de Deus. Na lição número 2, você vai ver que vem o fim. Na número 3, as abominações do templo. Na lição número 4, quando se vai a glória de Deus. Isso é terrível, né? Quando nós, que devemos ser templo do Espírito Santo, e fazer o possível para que aqueles que estão próximos de nós também sejam templo do Espírito Santo, alertando, falando, ensinando, direcionando. É triste quando nós saímos da visão de Deus, da vontade soberana do Senhor, e aí então se vai a glória de Deus. É a lição número 4. Contra os falsos profetas, o atalaia também ele deve anunciar. O apóstolo São Pedro diz que eles já estão infiltrados, já estão aí, né, os falsos profetas. É a lição número 5.
contra os falsos profetas. Lição número 6, a justiça de Deus. Número 7, a responsabilidade individual. Examinar o homem a si mesmo, né? Nós possamos ter essa responsabilidade individual. A lição número 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Que Deus nos guarde, né, meus amados irmãos, em comunhão genuína com Deus e uns com os outros. Lição número 9, Gog e Magog, um dia de juízo. E ele vem. Esse dia vai chegar. E que bom que eu e você estejamos entre o exército de Deus, entre aqueles que vão estar do lado certo do rio. 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. E Deus restaura. Agora mesmo, com essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, centenas e centenas de judeus, e muitos já vinham voltando para a sua nação, para a sua terra, estão voltando, se reunindo. Deus está no comando de todas as coisas. Lição número 11, a visão do templo e o milênio. Lição número 12, imersos no Espírito nos últimos dias. Lição número 13, o Senhor está ali. Meus amados irmãos, e ai de nós, como disse o apóstolo São Paulo, se nós não anunciar que Jesus Cristo está voltando, que haverá um julgamento segundo as nossas obras, e que também, para uns o Senhor vai dizer, foste fiel no pouco, no muito vou te colocar. Veja e vê, entre e desfrute do que foi deixado para você desde a fundação do mundo, preparado pelo Senhor. E para outros ele vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Esse é o mau servo. Esse é aquele que deixou ser contaminado pela pressão do mundo e que não resistiu ao diabo, porque a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o chamado de Ezequiel, diante de Deus e dos homens, foi esse de atalaia. E para nós não é diferente, que nós anunciamos o Evangelho. Você vai ver aqui, passo a passo, a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte do livro, daquilo que Deus está trazendo através do ministério do profeta Ezequiel. Eu quero deixar aqui, para você ampliar o conhecimento, Ezequiel foi um profeta e sacerdote que durante o cativeiro na Babilônia viveu entre os exilados judeus. Ele e seus companheiros foram separados do templo, de forma que muitas de suas profecias estão relacionadas ao templo e o seu significado como símbolo da presença de Deus em Israel. Sua pregação abordava múltiplos assuntos e trazia um cativante repertório de imagens, onde ele descrevia tanto experiências pessoais como expectativas para o futuro. Amplie mais seu conhecimento, viu? Lendo Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, editada pela CPAD. Está aqui uma recomendação. E eu te aconselho também a pegar livros de apoio. Toda a revista ela tem um livro de apoio, porque é mais conteúdo, é mais abrangente, coisas que não se consegue colocar nas lições por causa do tempo que nós vamos ter para ministrar essa lição. Então é importante você também ter os livros de apoio, tá? E ser fortalecido por Deus, assim como Ezequiel, que o próprio nome já diz, fortalecido por Deus. Então isso é importante nós estarmos olhando, né? Para Deus nos capacitar, esse é o propósito, de nós ser usado para alertar sobre o perigo que vem sobre aqueles que estão em rebeldia, fora da vontade, fora do propósito de Deus, que não estão mais orando, buscando ao Senhor, já não estão mais consultando Deus, estão fazendo quase que como os animais. Tem gente que senta à mesa e não lembra nem de agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia, pela saúde de poder se alimentar. Também não pede nem para que o Senhor purifique o alimento, que muitas vezes são marcas consagradas, marcas satânicas. Mas eu digo para você nesta oportunidade, nós precisamos voltar a consultar Deus, voltar
ao primeiro amor, à busca da presença do Senhor genuinamente, para que nós possamos pregar o evangelho genuíno em tempo e fora de tempo, anunciar boas novas de salvação. Mas não te preocupa, quem vai convencer o homem dos seus pecados é o Espírito Santo. Ele que convence, ele que vai trabalhar, mas você precisa deixar ser usado como um atalaia. Nós possamos ter esse lembrete na nossa mente, que Deus é a fonte, tá, das profecias de Ezequiel, e Ele também é a fonte que nos motiva. Deus é o dínamo que nos leva a fazer esta obra, a nos gastar e pensar como pensou o apóstolo São Paulo. Ai de mim se eu não fizer. Eu preciso fazer, porque o Senhor me deixou aqui para que o seu nome seja glorificado através da minha vida, para que eu seja um atalaia, um adorador em estilo de vida. Então, que Deus abençoe você nesse quarto trimestre, com as mais ricas bênçãos dos céus, e que vocês possam estar todos aprendendo verdadeiramente do Senhor. Está chegando aí o nosso congresso da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Canoas Norte, e é bom que você esteja enganjado, fortalecido no Senhor, porque todo o aprendizado que chega até nós, amados irmãos que estão sendo usados na qualidade de instrutor da nossa escola bíblica, amado aluno que tem se esforçado para aprender mais, porque aqui estão as sagradas letras da vida eterna. Você que tem o desejo de ser um atalaia, aquele que anuncia, que leva as boas novas, você que hoje já entendeu que não é mais a arca da aliança que traz a presença de Deus para o meio dos povos, mas é eu e você que somos templo do Espírito Santo e que levamos a presença de Deus, que o nosso templo não venha chegar nessa mornidão, nem venhamos profanar aquilo que Deus quer para seu santuário, que nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, nas nossas falhas, nós possamos buscar o aperfeiçoamento em Cristo, nos arrependendo continuamente dos nossos pecados, confessando ao Senhor e deixando as coisas velhas para trás e seguindo para o alvo que é Cristo. Meus amados irmãos, Satanás tem colocado muitos laços para enredar os atalaias. Satanás tem trazido muita coisa para que a sonolência e o desânimo chegue até o ministério do atalaia. Mas eu digo para você, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como Ezequiel foi usado como um atalaia, e o Senhor fortaleceu ele. Mergulhe nas lições bíblicas, é só uma pré-aula, é só uma palhinha do que você vai ter nesse quarto trimestre. É muito profundo, é muito lindo, e eu digo para você, fique firme no propósito do Senhor. Busque como ouro ou pedra preciosa o conhecimento de Deus para a sua vida, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Lá mesmo no cativeiro, alguns diziam, fique tranquilo, isso é rápido. Mas o Senhor havia falado, o cativeiro é de 70 anos. Se estabilizem, se fortaleçam, se edifiquem, fiquem restaurados, porque o cativeiro não vai passar muito rápido, não. Eu digo para você, nessa caminhada você vai ter dificuldades, você vai ter as provas de cada dia, mas permaneça firme no Senhor, cuidando de si mesmo, como indivíduo servo que serve a Deus, e também alertando, instruindo, anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Então aqui nós finalizamos esta pré-aula agradecidos a Deus pela vida e ministério do nosso pastor presidente, pastor Nelson Freitas, que tem nos abençoado tanto
e nos dado tanta liberdade para ser atalaia neste ministério. Também aos nossos missionários que estão lá implantando os cultos ao Senhor, restabelecendo pós-pandemia as escolas bíblicas dominical, além do rio, além da fronteira. Que Deus abençoe do alto céus a cada coordenador, a cada professor, a cada aluno e aos nossos superintendentes, o nosso querido irmão Rudinei e também a irmã Diana. Que Deus abençoe e capacite a cada dia. Vão nessa força. Vocês são atalaia de Deus, são instrumento. Deixe-se gastar na presença do Senhor. E Deus há de fortalecer vocês. Deus há de estar com a mão poderosa para a bênção sobre as vossas vidas. Amados irmãos, que a Escola Bíblica Dominical continue sendo a maior agência de ensino das Assembleias de Deus. Que Deus continue levantando atalaias, cheios do Espírito Santo, animado, fortalecido, que estão mergulhados no oceano do Espírito, no aprendizado da palavra de Deus, que sejam constantes nas suas orações, nas suas consagrações, para que o nome de Deus seja glorificado. Meus amados, quando nós somos alunos da escola dominical, nós verdadeiramente somos um vaso nas mãos do oleiro, um vaso de barro que o Senhor molda, transforma, quebra, restaura, faz de novo, e Ele é soberano na nossa vida, para não sermos aquele vaso de porcelana que com tudo se escandaliza, qualquer coisinha se quebra, mas que possamos